Ação imediata de volta e a gente continua falando sobre essa situação crítica do tráfico de drogas em Rio Claro. Ontem, a equipe da Guarda fez mais uma apreensão. Vamos ver a reportagem. As imagens feitas pela equipe da Guarda Municipal mostram o trabalho do canil. As buscas neste terreno baldio, que fica no Jardim Brasília, foram feitas com a ajuda do cão Thor, que farejou todo o local até a localização do entorpecente. Veja só onde a droga estava escondida. Logramos êxito aí na localização de um pote plástico. Esse pote plástico estava enterrado e com uma tampa de rosca e coberto com uma manta. O nosso cão farejador, ele detectou a presença de substância entorpecente e levou a equipe até esse local, e lá nos encontramos demais entorpecentes, totalizando aí 33 trouxas de maconha e 35 empedorfes de cocaína. Os guardas chegaram no local após denúncia anônima e conseguiram deter o acusado com mais drogas e dinheiro. Segundo as informações, o indivíduo sempre utilizava o local para o tráfico de entorpecentes. E moradores próximos do local dos fatos, que informou às equipes da Guarda Municipal que um indivíduo sem camisa, trajava bermuda azul e bicicleta preta. Ele, por diversas vezes, ele esteve ao referido local e entrava no mato e abaixava e apanhava um invólucro, que provavelmente se tratava de entorpecente. Visualizamos, quando esse indivíduo chegou ao local e surpreendemos o mesmo, com o entorpecente que ele havia pego no mato e dinheiro trocado. Com ele se encontrava 10 trouxas de maconha e 7 ependorfes de cocaína, além de R$ 34,00 em dinheiro trocado. Bom, Adriano, neste caso aí, a comunidade fez a parte dela, que foi fazer essa denúncia, Mas em relação ao tráfico de drogas, o que as pessoas ficam revoltadas, principalmente em Rio Claro, é que se alastrou muito, mas quando acontece uma ocorrência como essa, não nesse caso o indivíduo ficou preso, muitas vezes é liberado. O sistema hoje é um sistema, é difícil a gente criticar a situação específica, tá? Cada caso é um caso, mas a legislação, para você ter ideia, isso é jurisprudência. Hoje, um traficante primário, ele responde liberdade, então não há por que prender o cara e deixar ele preso. Ele responde, ele é condenado e é colocado em liberdade. É o que eu digo. Há uma necessidade de uma revisão geral na estrutura. As engrenagens, elas não estão se alinhando mais. E todo mundo sabe que precisa isso, mas nada é feito. Nada é feito, por isso que a gente tem que fazer o que está no alcance, mudando. Não adianta eu me preocupar com Brasília, eu tenho que me preocupar com Rio Claro. São Paulo muito menos, é Rio Claro. Então a gente tem que melhorar a nossa cidade, trazer coisas que venham a agregar positivamente o contexto. Por quê? A gente verifica que, de um lado, um aumento de homicídio, de outro lado, um aumento no tráfico de drogas, nas prisões. Então, uma e outra, na grande maioria das situações em Rio Claro, elas estão atreladas. Por quê? Quando se prende um traficante, há uma dívida do tráfico. Esse que foi preso, ou ele paga, ou a família paga, ou ele vai ter que buscar em outro recurso. Caso contrário, a vida dele é ceifada. É a lei da cidade, essa daí, Mas, infelizmente, no caso de prisões também, muitas vezes eles continuam movimentando todo esse mundo do crime de dentro dos presídios, Com certeza. O sistema é falho de uma forma geral. Eu entendo o seguinte... até de uma medida mais radical, eu sou contra a pena de morte, porque esse tipo de indivíduo não é o traficantinho, não, é o traficantão, é o político grandão, é o político indecente, não, porque tem gente boa e tem gente ruim. Agora não, o crime é crime, mas a gente tem que diferenciar aquele que vai por necessidade, vai por amparo, vai por falta nossa. Qual é a causa que esse indivíduo entrou nessa situação? Agora, o grande traficante, como que entra essa droga no país? Ela é produzida aqui? Então, é a mesma coisa, o político corrupto. Tem que haver prisão perpétua em presídio de segurança máxima, sem direito a benefício. Fazer uma situação muito drástica e radical para esse tipo de indivíduo. O cara que roubou do povo,
que o elegeu. E o cara que é o grande traficante, esse indivíduo ele não merece o crédito da população. Ele merece uma mão dura, muito forte, vivo. Não prisão de morte, vivo. Esse é o meu ponto de vista. É assim, para começar a quebrar também dentro desse contexto. Porque não adianta, esse pequeno traficante que foi preso, ele foi, já tem outro no lugar, alguém vai cobrir a área, mas o grandão é aquele que abastece. Então cabe ao governo, de uma forma geral, adquirir uma estrutura para combate ao narcotráfico. Senão não vai resolver. Não é essa medida. Isso daí é corriqueiro. A gente dita como um trabalho heróico dos agentes de segurança de Rio Claro, que eles triplicaram realmente aí o nível de apreensões e por isso que esse ano até aumentou muito o índice de homicídio. Pode olhar a balança, mas aumentou se o demais. Continua lá, nada vai ter fim. Não vai mudar, porque é substituível. Até porque a produção de pessoas com pouca formação, com pouca estrutura familiar, ela é muito alta aqui na cidade de Rio Claro. E acaba se envolvendo. Acaba se envolvendo. Então a população entrega de bandeja para o traficante. Quando a gente se omite, alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém cobra. E às vezes a cobrança vem na nossa liberdade. A gente se fecha dentro de uma clausura e não resolve. Bom, e agora a gente fala de mais uma morte violenta em Rio Claro. É isso mesmo, mais um homicídio na cidade. O corpo foi encontrado na manhã deste domingo e olha onde a vítima foi localizada. Neste terreno baldio que fica entre os bairros Jardim das Flores e Progresso. Marcelo Eduardo Vieira, de 40 anos, morador do Jardim Bandeirantes, ele estava com marcas de tiros. A polícia iniciou ontem mesmo as investigações para identificar o autor do crime. Bom, o número de homicídios no Brasil e em Rio Claro é assustador e, segundo estatísticas, a situação é considerada de violência epidêmica, já que o país contabiliza mais de 10 mortes para cada 100 mil habitantes. Em Rio Claro, a situação é muito preocupante. Um levantamento aí do IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que, em média, um aumento de 10% no número de policiais reduz a taxa de homicídios em até 3,4% no ano seguinte. Qual que é a sua avaliação? Falta policiamento mesmo? Eu não entendo como uma falta de policiamento. Se vier mais, é melhor. Eu entendo que a Polícia Civil ela está muito aquém do número de pessoas, mas quem faz ostensivo é a Polícia Militar. É quase desumano o quadro estrutural da Polícia Civil na cidade de Rio Claro. Um número muito aquém de décadas atrás. Então, se o governo não perceber, isso eu acredito que deve ser em todo o estado de São Paulo, né? É uma realidade, mas a situação, a gente volta sempre na causa. Se você verifica que há um índice, é porque houve a atuação da polícia civil ou militar, porque senão não existiria o índice, né? A atuação. Não adianta colocar uma polícia em cada esquina, um policial ao lado de cada cidadão. Isso não vai resolver. Não adianta você se trancar dentro de um cofre. Uma hora você vai ter que sair para respirar, uma hora você vai ter que sair para fazer alguma coisa, e nesse momento você se torna uma pessoa vulnerável. Vulnerável pelo sistema empregado na cidade de Rio Claro. Se a gente não agir de uma forma imediata, eu vou te dar o exemplo. Nós temos um projeto de cultura circulante, Roda Bairro. É um projeto patrocinado pelo Rotary Club através da UDAM e a gente faz em parceria com a Secretaria de Ação Social e com a Secretaria da Cultura. Esse adolescente que morreu na troca de tiro com a polícia no Jardim Bom Sucesso, eu tive informação ontem que esse menino procurou fazer a cultura circulante. Mas quando ele chegou, não havia vaga. É um projeto que, pelo número de crianças que estão vulneráveis aí e adolescentes, a gente precisaria de muito mais recurso. Não tinha vaga. No mesmo, ele saiu de lá e foi preso, foi apreendido por tráfico de entorpecente. Ele chegou a procurar ajuda. Na mesma tarde. Às vezes aflora o sentimento de infantil, né, ou juvenil, também vítima de um sistema que acaba nos tornando vítima, né? Aí a polícia age e é um ciclo sem fim. Então a gente tem que trabalhar a causa. Será que se esse adolescente estivesse num curso ou tivesse, como ele foi buscar uma cultura, provavelmente ele tinha uma vontade de se encaixar, será que ele
ele não estaria vivo? Será que a vítima dele também poderia ter deixado de ser vítima, né, desse assalto que antecedeu a troca de tiros? Então é uma situação, é um sistema que eu não estou julgando. A gente não adianta ficar buscando culpado. É um sistema que a gente tem que buscar a razão e a causa e entrar na solução direta, em massa, sem despido de qualquer interesse. Tem que ser assim, a comunidade, de uma forma geral, vamos lá, no Bom Sucesso, vamos fazer. No Terra Nova, vamos fazer. Se Rio Claro não acordar para isso daí, nós vamos acordar com gente dentro de casa, nós vamos acordar com gente... Infelizmente, uma triste realidade. É a realidade. Adriana, eu volto a falar com você daqui a pouco, viu? E sobre trânsito, um homem de 59 anos perdeu a vida depois de ser atropelado na rodovia Falso Santo Mauro. O acidente foi registrado por volta das 9 horas da noite do sábado. De acordo com informações do boletim de ocorrências, Antônio Matias de Souza, morador do bairro Jardim Novo 2, teria tentado atravessar a rodovia e saído de repente do canteiro central quando foi atingido por um veículo Golf que seguia de Piracicaba para Rio Claro. O homem não resistiu e morreu no local. 2 pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos leves. O caso foi registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. E por pouco, um irresponsável no volante não provoca um acidente em Rio Claro. E olha, ele bem que tentou, viu? O repórter Leonardo Alves é que traz as informações daqui a pouquinho pra gente, para falar dessa ocorrência que aconteceu aqui na cidade de Rio Claro, viu? Uma irresponsabilidade, a pessoa dirigir aí, é o que a gente sempre fala, né? Se beber, não dirija, mas muitas pessoas aí insistem com essa irresponsabilidade. Eu continuo aqui com a Ação Imediata, uma ótima tarde para você. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre segurança, mas agora, imagine uma situação. Você está tranquilo em casa e resolve pedir uma pizza. Que delícia, né? Bom, mas no final dessa história não foi nada boa para uma família no bairro do Jardim América. Leonardo Alves. Janaína, um morador do bairro Jardim América, perdeu todos os presentes que ele havia comprado para esse Natal depois de um crime que aconteceu em sua residência, que fica na Avenida 60A. Este morador, olha só como é que foi essa ocorrência. Este morador pediu uma pizza na noite de sábado e depois que o entregador deixou esse alimento no local, foi embora. Poucos minutos depois, o mesmo entregador voltou até o endereço, dizendo que o troco estava errado. Porém, o que este morador não sabia era que este entregador de pizzas já havia sido abordado por 3 criminosos armados que invadiram a sua residência, fizeram os moradores reféns além deste entregador e fugiram levando vários objetos de valor. Depois de graves ameaças com as armas de fogo que esses criminosos traziam, os bandidos fugiram levando mais de R$3 mil em joias, R$1.000 em dinheiro, 12 presentes que esta vítima havia comprado e ainda o carro deste morador aí do bairro Jardim América. No fim das contas, a polícia militar foi acionada, fez buscas, mas nenhum criminoso foi localizado. Infelizmente o que a gente está relatando aqui, né? Todo mundo refém dessa insegurança. A pessoa pediu uma pizza e aí o entregador é que foi rendido por esses marginais que praticaram tudo isso aí que você ouviu, né? E agora sim eu quero chamar o repórter Leonardo Alves, que vai trazer as informações de embriaguez ao volante. Janaína, a polícia militar fazia um bloqueio na rua M10 depois de um acidente que havia acontecido no local. Enquanto os trabalhos eram realizados, um veículo se aproximou e tentou atropelar um dos policiais militares que trabalhava ali no meio-fio desta rua. O veículo não conseguiu atingir o policial, porém deu a volta e tentou novamente. De novo, o policial não foi atingido. O veículo fugiu, houve perseguição e este carro foi abordado no bairro Parque Universitário depois de toda essa perseguição. Quando averiguado, o condutor do veículo ficou constatado que ele não possuía carteira nacional de habilitação. Ainda por cima, apresentava notórios sinais de embriaguez, como fala pastosa, sonolência e agressividade. Foi feito o teste do bafômetro e ficou constatado que ele havia ingerido 0,70 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Então, ao todo, são 3 delitos já registrados. Este condutor não tinha carteira nacional de habilitação, ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e ainda tentou atropelar um policial militar. No fim das contas, este rapaz, que tem 20 anos de idade, foi levado até o plantão policial, onde seria registrado o boletim de ocorrência. Sabe o que aconteceu no fim das contas? Ele apenas foi ouvido e liberado. O Ação Imediata volta daqui a pouco. Tem alguma pergunta sobre segurança? Manda pra gente, 21 11 7000, eu volto já.